Parte 2, capítulo 62, que trata da aventura da cabeça encantada, com outras ninharias que não podem deixar de ser contadas. Dom Antônio Moreno chamava-se o hospedador de Don Quixote, cavaleiro rico e ajuizado, amigo de se divertir de maneira honesta e afável. Tendo em sua casa Don Quixote, procurava modos de, sem molestar o hóspede, trazer à tona suas loucuras. Portanto, se molestaram, burlas não são, nem há passatempos que valham as feitas com prejuízo de terceiros. A primeira coisa que fez foi com que desarmassem Don Quixote, deixando que o vissem com aquele seu apertado traje de camurça, que já de outras vezes descrevemos e pintamos, num balcão que dava para uma das principais ruas da cidade, e ali, expondo-o à vista de todos, especialmente da meninada, que, como a um animal raro o observavam, desfilaram de novo diante dele os das librés, como se as tivessem vestido unicamente em sua homenagem, e não para alegrar aquele festivo dia. Contentíssimo estava Sancho, por lhe parecer que se encontrava de novo, sem saber como ou de que modo, em outras bodas de Camacho, em outra casa como a de Dom Diego de Miranda, e em outro castelo como o do Duque. Comeram aquele dia com Dom Antônio alguns de seus amigos, todos honrando e tratando Don Quixote como se deveria tratar um cavaleiro andante. Este, todo presumido e pomposo, não cabia em si de contentamento. Foram tantos os donaires de Sancho que de sua boca andavam como que presos todos os criados da casa, e quantos o escutavam. Estando à mesa, disse Dom Antônio a Sancho: por aqui já tivemos notícia, bom Sancho, que sois tão apreciador de manjar branco e de almôndegas que, se vos sobram, guardais os restos no peito para o dia seguinte. Não, senhor, não é assim, respondeu Sancho, porque tenho mais de limpo que de guloso, e meu senhor Don Quixote, aqui adiante, bem sabe que, com um punhado de bolotas ou de nozes, costumamos passar ambos 8 dias. É bem verdade que, quando me acontece de me dar uma vaquinha, corro com a cordinha, isso é, como do que me dão e ajo conforme o lugar em que me acho. Quem quer que tenha dito que sou comilão, voraz e sem asseio, tenha-se por dito que não acerta, e eu até poderia dizer isso com outras palavras, se não fosse pelas honradas barbas que estão à mesa. Por certo, disse Don Quixote, que a parcimônia e o asseio com que Sancho come podem ser inscritas e gravadas em placas de bronze, para que permaneçam em memória eterna pelos séculos vindouros. É bem verdade que, quando está ele com fome, parece um tanto glutão, porque come depressa e mastiga com voracidade. Não obstante, guarda sempre o devido asseio, e no tempo em que foi governador aprendeu a comer com refinamento, tanto que comia com talher as uvas e até mesmo os caroços de romã. Como? Disse Dom Antônio. Sancho foi governador? Sim, respondeu Sancho, de uma ínsula chamada Baratária. 10 dias a governei como quis, e neles perdi o sossego e aprendi a desprezar todos os governos do mundo. Saí de lá fugindo, caí numa cova onde me tive por morto e de onde saí vivo por milagre. Contou Don Quixote por miúdo tudo o que sucedeu durante o governo de Sancho, com o que muito se divertiram os ouvintes. Tirada a mesa, Dom Antônio tomou Don Quixote pela mão e entrou com ele num aposento afastado, no qual não havia outro adorno além de uma mesa, que até parecia de jaspe, sustentada por um pé de mesmo material. Sobre ele estava posta, ao modo dos bustos dos imperadores romanos, ou seja, do peito para cima, um que parecia feito de bronze. Passeou Dom Antônio com Don Quixote por todo o aposento, rodeando muitas vezes a mesa. Após o que, disse: agora, senhor Don Quixote, que já me certifiquei que ninguém nos escuta e que a porta está fechada, quero contar a vossa mercê uma das mais raras aventuras, ou, melhor dizendo, novidades que se possam imaginar, com a condição de que tudo o que lhe contar deverá vossa mercê depositar nos mais recônditos desvãos do segredo. Assim o juro, respondeu Don Quixote, ainda lhe porei uma laje por cima, para maior segurança, porque quero que saiba vossa mercê, senhor Dom Antônio, pois já sabia seu nome, que está falando com quem, embora tenha ouvidos para ouvir, não tem língua para falar. Assim, com toda a segurança, pode vossa mercê trasladar para o meu peito o que guarda no seu,
com plena certeza de que o arrojou nos abismos do silêncio. Fiado nessa promessa, respondeu Dom Antônio, deixarei vossa mercê admirado com o que vir e ouvir, trazendo para mim mesmo algum alívio à angústia que me causa o não ter com quem comunicar meus segredos, que não são dos que se possam confiar a qualquer um. Em suspenso estava Don Quixote, esperando em que haviam de parar tantas precauções. Nisto, tomando-lhe a mão Dom Antônio, fê-la correr pelo busto de bronze por toda a mesa e pelo pé de jaspe que a sustinha. E em seguida disse, essa cabeça, senhor Don Quixote, foi feita por um dos maiores encantadores e feiticeiros que o mundo já teve. Creio que era de nacionalidade polaca e discípulo do famoso Escotilo, de quem tantas maravilhas se contam. Esteve ele aqui em minha casa e, contra o pagamento que lhe fiz de 1000 escudos, esculpiu esta cabeça, que tem a propriedade e virtude de responder a seja o que for que lhe perguntarem ao ouvido. Ele calculou ângulos, desenhou caracteres, observou astros, mirou pontos, até que por fim a completou, com a perfeição que havemos de ver amanhã, porque hoje, como de resto em todas as sextas-feiras, ela está muda, donde termos de esperar até amanhã. Entre mentes, poderá vossa mercê preparar-se para o que lhe irá perguntar, pois, por experiência própria, sei que ela fala a verdade em tudo quanto responde. Admirado ficou Don Quixote da virtude e propriedade daquela cabeça, e esteve a ponto de não acreditar em Dom Antônio. Entretanto, pensando no curto espaço de tempo que faltava para que se lhe fizesse a experiência, preferiam nada mais dizer-lhe, exceto que lhe agradecia a confidência daquele tão grande segredo. Saíram do aposento e Dom Antônio fechou a porta com chave. Foram então para a sala onde se encontravam os demais cavaleiros. Nesse ínterim, já havia Sancho relatado muitas das aventuras e sucessos por que passara seu amo. Naquela tarde, levaram a passear Don Quixote, não com armadura, mas em traje de passeio, tendo por cima um capote de pano fulvo que naquela estação poderia fazer suar o próprio gelo. Ordenaram a seus criados que entretivessem Sancho, de modo a não deixá-lo sair de casa. Don Quixote não montou Rocinante, mas sim um grande macho de passo sereno, muito bem ajaezado, puseram-lhe o capote, em cuja parte de trás, sem que ele o visse, tinham costurado nas costas um pergaminho, onde estava escrito com letras garrafais: Este é Don Quixote de la Mancha. Começado o passeio, como o cartaz atraísse a atenção de quantos o viam e liam o que nele estava escrito, admirou-se Don Quixote ao ver que todos os que saíam a vê-lo o conheciam, chamando-o por seu nome próprio. Voltando-se para Dom Antônio, que seguia ao seu lado, disse-lhe: Grande é a prerrogativa que em si encerra a cavalaria andante, pois torna conhecido e famoso quem a professa por todos os cantos da terra. Se não, veja vossa mercê, senhor Dom Antônio, como até os meninos dessa cidade, mesmo sem nunca me haverem visto, me conhecem. Tem razão, senhor Don Quixote, respondeu Dom Antônio, pois assim como não pode o fogo ficar escondido e encerrado, a virtude não pode deixar de ser reconhecida. E aqui se alcança pela profissão das armas, resplandece e campeia sobre todas as outras. Aconteceu, pois, que indo Don Quixote celebrado do modo como se disse, eis que um castelhano, ao ler o cartaz, ergueu a voz dizendo: Valha-te o diabo, Don Quixote de la Mancha, como conseguiste chegar até aqui sem que te tenham matado as incontáveis surras que já levaste? És um louco, e se eu fosse sozinho e dentro das portas de tua loucura, seria menos mal. Mas não, tens a propriedade de tornar loucos os mentecaptos a quantos lidam e convivem contigo. Se não, veja-se por esses senhores que te acompanham. Volta, mentecapto, para a tua casa, cuida da tua fazenda, de tua mulher, de teus filhos, e larga dessas fatuidades que te carcomem o juízo e tiram a nata do entendimento. Irmão, disse Dom Antônio, segue o vosso caminho e não deis conselhos a quem os não está pedindo. O senhor Don Quixote de la Mancha é homem muito sensato e nós que o acompanhamos nécios não somos. A virtude deve ser honrada onde quer que se encontre. Ide-vos embora daqui e não vos metais onde não sois chamado. Por Deus, que vossa mercê tem razão, respondeu o castelhano. Aconselhar a este bom homem é dar coices contra o aguilhão. Contudo, é grande a lástima que sinto, ao pensar que o bom engenho que, segundo dizem, possui este mentecapto no que toca ao todo gênero de coisas,
vá desaguar todo pelo canal de sua cavalaria andante, e a repreensão que de vossa mercê recebi, sirva para mim e para todos os meus descendentes. Se eu de hoje em diante, mesmo que viva mais anos que Matusalém, der algum conselho a quem quer que seja, ainda que esse alguém me peça, afastou-se o conselheiro e o passeio prosseguiu. Mas era tal o assodamento dos meninos e de todo mundo para ler o cartaz que Dom Antônio teve de tirar, fingindo que lhe estava tirando outra coisa. Chegada a noite, voltaram para casa e houve sarau de danças, porque a mulher de Dom Antônio, que era uma dama distinta e alegre, inteligente e formosa, convidara algumas amigas para que viessem honrar seu hóspede e se divertir com suas nunca vistas loucuras. Vieram as amigas, ceou-se esplendidamente e teve início o sarau quase às 10 da noite. Entre as damas, duas havia de gênio pícaro e gaiato, as quais, embora muito honestas, eram um tanto desenvoltas, o bastante para que suas burlas alegrassem sem causar afronta. Deram-se ambas tanta pressa em tirar Don Quixote para dançar que lhe moeram não só o corpo, como até mesmo a alma. Era coisa digna de ver-se a figura de Don Quixote alto, espichado, descarnado, amarelo, apertado em suas roupas, deselegante e, sobretudo, nada ágil de pés. Requestavam-no como que furtivamente. As lépidas damas a ele também, dissimuladamente, desdenhava. Num dado momento, porém, vendo que redobravam os lânguidos olhares e requebros, ergueu a voz e disse: Fugite, partes adversa. Deixai-me em meu sossego, malvindos pensamentos. Advindo-vos lá, senhoras com os vossos desejos, que a rainha dos meus, assim par do Cineia do Toboso, não consente que outros, a não ser os seus, me avassalem ou rendam. Dizendo isso, sentou-se no meio do salão, no chão, moído e desconjuntado por tão esfaldante exercício. Fez D. Antônio com que o carregassem para o leito, e o primeiro que agarrou foi Sancho, dizendo-lhe: Em muito má hora resolvestes bailar, senhor nosso amo. Pensais que todo valente é dançarino e todo cavaleiro andante bailarino? Se assim pensais, digo-vos eu que estáis muito enganado. Existe gente que antes se atreveria a matar um gigante que a fazer um rodopio. Se tivesses de sapatear, poderia eu substituir-vos, porque sapateio como um garifalte. Quanto a dançar, porém, não me arrisco. Com estas e outras razões, Sancho deu motivos de riso aos do sarau, e deu com o amo na cama, agasalhando-o para que suasse e frialdade de seu baile. No dia seguinte, pareceu bem a Dom Antônio realizar a experiência da cabeça encantada, e com Dom Quixote, Sancho e outros dois amigos. Além das duas senhoras que haviam moído a Dom Quixote no baile, pois elas haviam passado a noite na casa de sua amiga, a mulher de Dom Antônio. Encerrou-se no aposento em que estava a cabeça, contou-lhes a propriedade que ela possuía, recomendando-lhes segredo, e contou-lhes do que aquele era o primeiro dia em que se havia de provar a virtude da tal cabeça encantada. A não ser os dois amigos de Dom Antônio, nenhuma outra pessoa conhecia o busilis do encantamento, e se Dom Antônio não lhes tivesse revelado, também eles ficariam embasbacados como ficaram os demais, pois outra reação seria impossível, tal a engenhosidade e capricho com que ela fora fabricada. O primeiro que se chegou ao ouvido da cabeça foi o próprio Dom Antônio, que lhe falou em sussurro, mas não tão baixo que não fosse por todos ouvido. Dize-me, cabeça, pela virtude que em ti se encerra, que pensamentos tenho eu agora? E a cabeça respondeu sem mover os lábios, mas com voz clara e distinta, de modo que foi por todos entendida essas palavras. Não lido com pensamentos. Ouvindo isso, todos ficaram atônitos, mormente, vendo que em todo o aposento e ao redor da mesa não havia qualquer pessoa que pudesse responder o que fosse. Quantos estamos aqui? Tornou a perguntar Dom Antônio. Foi-lhe respondido no mesmo tom e em voz também baixa. Aqui estás tu e tua mulher, com dois amigos teus e duas amigas dela, e um cavaleiro famoso, chamado Dom Quixote de la Mancha, e o seu escudeiro, que tem por nome Sancho Pança. Isso sim causou novo espanto, fazendo eriçarem-se os cabelos dos presentes, todos boquiabertos, afastando-se da cabeça, disse Dom Antônio. Isto me basta para me fazer crer que não fui enganado por quem te me vendeu. Cabeça sábia, cabeça falante, cabeça respondente, admirável cabeça. Chegue-se outro e pergunte-lhe o que bem quiser. Como as mulheres de ordinário são
pressurosas e amigas de saber das coisas, a primeira que se chegou foi uma das duas amigas da mulher de Dom Antônio, que fez à cabeça a seguinte pergunta: Dize-me, cabeça, que devo fazer para ser muito formosa? Foi-lhe respondido: Ser muito honesta. Sem mais perguntas, disse a interrogante. Em seguida chegou a sua companheira e disse: Queria saber, cabeça, se meu marido me quer bem ou não. E lhe responderam: Olha as obras que ele te faz, e tu mesma hás de ver. Afastou-se a casada, dizendo: Essa resposta não tinha necessidade de pergunta, porque, com efeito, as obras que se fazem declaram a vontade que tem quem as faz. Em seguida, chegou um dos amigos de Dom Antônio e perguntou: Quem sou eu? Foi-lhe respondido: Tu sabes. Não te pergunto isso, respondeu o cavalheiro, mas sim que me diga que me conheces ou não. Claro que conheço, responderam-lhe. És Dom Pedro Noriz. Não quero saber mais, por isso me basta para que eu veja, ó cabeça, que tudo sabes. E, tendo-se afastado, chegou outro amigo e perguntou-lhe: Diz-me, cabeça, que desejos tem meu filho Morgado? Eu já disse, responderam, que não lido com desejos, não obstante, sei dizer-te que os que têm teu filho são os de enterrar-te. Isso, comentou o cavalheiro, é o mesmo que dizer o que vejo com os olhos aponto com o dedo. E nada mais perguntou, aproximando-se a mulher de Dom Antônio e disse: Não sei que te perguntar, cabeça, só queria saber de ti se gozarei muitos anos da companhia de meu bom marido. E lhe responderam: Gozará, sim, porque a saúde e a temperança dele lhe prometem muitos anos de vida, a qual muitos soem encurtar por sua intemperança. Chegou-se em seguida Dom Quixote e disse: Tu que respondes, dize-me, foi verdade ou sonho o que digo que se passou comigo na cova de Montesinos? Serão certos os açoites de Sancho, meu escudeiro? Terá efeito o desencantamento de Dulcinea? Quanto ao da cova, responderam: Há muito que dizer, pois de tudo tem. Quanto aos açoites de Sancho, hão de ser devagar, mas o desencantamento de Dulcinea há de chegar à devida conclusão. Mas não quero saber disso, Dom Quixote, pois desde que veja Dulcinea desencantada, farei de conta que vem de um só golpe todas as venturas que acertarem desejar. O último a perguntar foi Sancho, e o que perguntou foi: Porventura, cabeça, terei outro governo? Sairei dessa estreita condição de escudeiro? Voltarei a ver minha mulher e meus filhos? Ao que lhe responderam: Serás governador em tua casa. E, tão logo voltes a ela, verás tua mulher e teus filhos, e quando deixares de servir, deixarás de ser escudeiro. Mas que beleza! Por Deus, disse Sancho Pança, isso eu próprio mo teria dito, e mais do que isso não iria dizer o profeta Perogrulo. Animal, disse Dom Quixote, que queres que te respondam? Não basta que as respostas dadas por esta cabeça correspondam ao que lhe se pergunta? Sim, basta, respondeu Sancho, mas eu gostaria de que ela falasse mais e revelasse mais coisas. Com isso tiveram fim as perguntas e respostas, mas não a admiração em que ficaram todos, exceto os dois amigos de Dom Antônio, que estavam a par do segredo, o qual logo quis revelar Cide Hamete Benengeli, para não manter em suspenso todo o mundo, na crença de que em tal cabeça se encerrasse algum mistério extraordinário e sobrenatural. Assim, diz que Dom Antônio Moreno, a imitação de uma outra cabeça que vira em Madrid, fabricada por certo estampeiro, construiu esta em sua casa, para entreter-se e embasbacar os ignorantes. E o engenho fora assim fabricado. A tábua da mesa era de madeira, pintada e envernizada como jaspe, assim como também o pé que a sustentava, do qual saíam 4 garras de águia para a maior firmeza do seu peso. A cabeça, que parecia um busto de imperador romano, tinha cor de bronze e era inteiramente oca, do mesmo modo que a tábua da mesa, na qual ele se encaixava tão justamente que não deixava aparecer nenhum sinal de junção. O pé da mesa também era oco, ligando-se ao peito e à garganta da imagem. E tudo isso acabava por se comunicar com outro aposento situado debaixo daquela sala. Por todo esse espaço vazio que ia do pé da mesa ao peito e à garganta da figura, corria um cano de folha de Flandres, muito justo, que de ninguém podia ser visto. Num aposento situado logo abaixo ficava a pessoa que havia de dar as respostas, com a boca encostada à extremidade do tal cano, de modo que, como se faz com a zarabatana, ia a voz de baixo para cima e de cima para baixo, com palavras articuladas e claras.
E desse modo não era possível conhecer o embuste. Um sobrinho de Dom Antônio, estudante agudo e inteligente, foi o encarregado de dar as respostas. Estando avisado por seu tio sobre quem haveria de entrar com ele no aposento da cabeça, foi-lhe fácil responder com presteza e segurança a primeira pergunta. As demais respondeu por conjecturas e, como pessoa sagaz que era, sagazmente, diz ainda Cide Hamete que por mais uns 10 ou 12 dias durou essa maravilhosa máquina, mas que, tendo-se divulgado pela cidade que Dom Antônio tinha em sua casa uma cabeça encantada, respondia a tudo aquilo que lhe perguntavam, temendo ele que chegasse tal coisa aos ouvidos das despertas sentinelas da nossa fé, deu-se pressa em revelar o embuste aos senhores inquisidores, tendo estes ordenado a ele que a desmontasse e não prosseguisse com aquilo, para não escandalizar o vulgo ignorante. Não obstante, na opinião de Don Quixote e de Sancho Panza, a cabeça permaneceu como sendo encantada e capaz de dar respostas, as quais, porém, mais satisfaziam a Don Quixote que a Sancho. Os cavaleiros da cidade, para comprazer a Dom Antônio em sua consideração a Don Quixote, proporcionando-lhe ocasião de ostentar suas sandices, combinaram realizar uma cavalhada para dali a 6 dias, mas essas não puderam ser feitas, pela razão que adiante se dirá. Don Quixote sentiu vontade de passear pela cidade, desarmado e a pé, receando que, se fosse a cavalo, seria perseguido pela meninada. Assim, ele, Sancho e 2 criados de Dom Antônio saíram a passear. Sucedeu, pois, que, passando por uma rua, ergueu Don Quixote os olhos e viu escrito sobre uma porta em letras garrafais: "Aqui se imprimem os livros". Isso o deixou muito contente, porque até então não havia visitado uma oficina gráfica e tinha interesse em saber como funcionava. Entrou no local com todo o seu séquito e viu que, numa parte que se imprimia, noutra se corrigia, aqui se compunha, ali se revisava. Enfim, viu todo aquele conjunto de atividades que numa grande gráfica se vê. Chegava-se Don Quixote a uma caixa de tipos e perguntava que era aquilo que ali se fazia. Os oficiais davam-lhe os devidos esclarecimentos. Ele se admirava e passava adiante. Chegando noutra parte, perguntou a um dos empregados o que estava fazendo, ao que ele respondeu: "Senhor, este cavaleiro que aqui está", indicou-lhe um homem de muito bom talhe, boa aparência e ar algo grave, "traduziu um livro toscano para a nossa língua castelhana, e eu o estou compondo, para dá-lo à estampa". "Que título tem o livro?" perguntou Don Quixote. Ao que o autor respondeu: "Senhor, o livro em toscano chama-se La Bagatelle". "O que significa La Bagatelle em nossa língua?" perguntou Don Quixote. "La Bagatelle", respondeu o autor, "é como se disséssemos as brincadeiras, e embora este livro tenha um nome assim tão humilde, contém e encerra em si coisas muito boas e substanciais." "Eu", disse Don Quixote, "conheço alguma coisa de toscano e me orgulho de saber recitar algumas estrofes de Ariosto. Mas digo-me, vossa mercê, meu senhor, e não digo isso com a intenção de examinar o engenho de vossa mercê, mas por simples curiosidade, nada mais, nesses escritos, alguma vez deparou com a palavra pignata?" "Sim, muitas vezes", respondeu o autor. "E como a traduz vossa mercê para a nossa língua?" perguntou Don Quixote. "Como haveria de traduzir?" replicou o autor, "senão dizendo panela?" "Corpo de alguém", disse Don Quixote. "Como está vossa mercê adiantado no toscano idioma? Posso sem medo apostar que, onde o toscano disser piace, diz vossa mercê em nossa língua apraz. Onde disser piu, diz mais. O su traduz por acima e o giu por abaixo. Assim as traduzo, por certo", disse o autor, "porque tais palavras são as que correspondem exatamente umas às outras." "Ousarei jurar", disse Don Quixote, "que não é vossa mercê conhecido no mundo, sempre inimigo de premiar os floridos engenhos nem os louváveis trabalhos. Quantos talentos há perdidos por aí? Quantos engenhos deixados de lado? Quantas virtudes menosprezadas? Contudo, parece-me que o traduzir de uma língua para outra, desde que não seja das rainhas das línguas, a grega e a latina, é como quem olha os tapetes flamengos pelo avesso. Embora se enxerguem as figuras, estas são cheias de fios que as escurecem, não podendo ser vistas com a perfeição de textura e matizes do anverso.
Assim, o traduzir de línguas fáceis não faz pressupor engenho nem elocução, como igualmente não o faz o trasladar ou copiar de um papel para outro, nem por isso quero inferir que não seja louvável o exercício da tradução, porquanto em coisas piores poderia ocupar-se a pessoa, coisas que menos proveito lhe trouxessem. Fora dessa conta ficam dois famosos tradutores, o doutor Cristóbão de Figueroa, com o seu O Pastor Fiel, outro Dom Juan de Jauregui, com sua Aminta, onde facilmente se fica em dúvida sobre qual seria a tradução e qual o original. Mas diga-me, vossa mercê, este livro está sendo impresso por sua conta ou vossa mercê teria vendido o privilégio a algum livreiro? Imprimo por minha conta, respondeu o autor, e penso ganhar pelo menos 1.000 ducados com esta primeira impressão, que há de ser de 2.000 volumes e se hão de despachar a 6 réis cada um. E dá cá aquela palha. Bem está vossa mercê nas contas, respondeu Don Quixote. Até parece que nada sabe sobre as entradas e saídas dos impressores e das correspondências que tem uns com os outros. Asseguro-lhe que, quando se vir sovertido por seus 2.000 volumes, verá tão moído todo o volume do seu corpo, que há de se espantar, mormente se o livro for algo canhestro e nada picante. Que, disse o autor, quer vossa mercê que eu entregue a um livreiro que me dê pelo privilégio 3 maravedis e ainda pense que me faz favor em vos dar? Não imprimo os meus livros para granjear fama no mundo, que já neles sou conhecido por minhas obras. Proventos quero-os, pois sem eles não vale um ceitil a boa fama. Deus dê a vossa mercê boa fortuna, respondeu Don Quixote, e passou adiante a outra caixa de tipos, onde viu que estavam corrigindo um caderno de um livro intitulado Luz da Alma. Vendo isso, disse, tais livros, embora haja muitos desse gênero, são os que se devem imprimir, pois muitos são os pecadores e são necessárias infinitas luzes para tantos que de luz se acham privados. Passou adiante e viu que igualmente estavam emendando outro livro. Perguntando o seu título, responderam-lhe que se chamava A Segunda Parte do Engenhoso Fidalgo Don Quixote de la Mancha, composta por um fulano residente em Tordesilhas. Já tenho notícia deste livro, disse Don Quixote. Na verdade, acreditava piamente que já fora queimado e reduzido a pó por um impertinente. Mas seu dia de São Martinho há de chegar, como chega a todo porco, pois as histórias inventadas tanto têm de boas e deleitosas quanto mais se aproximam da verdade ou de sua semelhança. E as verídicas, quanto mais verdadeiras, melhores são. E dizendo isto, com mostras de algum despeito, saiu da oficina. Naquele mesmo dia, decidiu Dom Antônio levá-lo às galeras fundeadas na praia. Com isso, regozijou-se muito Sancho, porque nunca em sua vida as havia visto. Avisou Dom Antônio ao comandante das galeras que naquela tarde levaria para vê-las seu hóspede, o famoso Don Quixote de la Mancha, de quem já o comandante e todos os habitantes da cidade tinham notícia. O que nelas lhe sucedeu será relatado no capítulo seguinte.